No vídeo de hoje eu vim fazer mais algumas análises de carteiras de ETF dos inscritos aqui no canal. Então fica até o final do vídeo para você conferir. Fala galera, aqui é o Felipe. Nesse canal a gente fala de investimentos e educação financeira. Se você gostar desse vídeo, considere se inscrever e deixar o seu like. Bom, no vídeo de hoje é o segundo vídeo de análise de carteiras de ETFs, onde eu vou analisar as carteiras dos ETFs dos inscritos aqui do canal. Se você quiser também a sua carteira de ETFs analisada aqui no canal, faz o seguinte, você se inscreve aqui no canal e deixa aqui no comentário como que está montada a sua carteira. Quais são os ETFs que você tem, qual é a porcentagem de cada ETF, qual é a sua estratégia. Que daí, nos próximos vídeos de análise de carteira, eu posso fazer a análise da sua carteira aqui no canal. Lembrando que este vídeo aqui não é recomendação de investimentos, é apenas uma análise pessoal. Então a primeira carteira que a gente vai analisar aqui é do @JLFAbrão. Ele mandou aqui que ele gostou muito das análises, ele pediu para avaliar a carteira dele, que ele tem uma perspectiva aí de longo prazo. E aí ele colocou aqui os ETFs e os percentuais que ele tem. Então ele tem a maior posição que ele tem aqui é o SGOV, 40%, mas ele tem outras aqui, DHS, né? Ele tem IAU. Vamos dar uma olhadinha como que ficaria montada essa carteira aqui então. Ela ficaria da seguinte forma. Ele tem todos esses ETFs aqui que tem posições menores, entre 4% e 3%, alguns têm até 9% e 14%, mas o ETF maior que ele tem aqui, que é o núcleo da carteira dele, é o SGOV, que pega 40%. Ele tem alguns ETFs aqui, por exemplo, ele tem o VO, que são as 500 maiores empresas lá da Bolsa Americana, ele tem o TLT, que é um ETF de títulos do governo americano de longo prazo, de renda fixa. Ele tem alguns ETFs aqui de dividendos. Então ele tem, por exemplo, o DHS, ele tem o JEP, ele tem o SPHD, que são ETFs de dividendos. Ele tem o NOBL, que é um ETF de dividendos também. Ele tem o IAU, que é um ETF de ouro. Então ele tem todos esses ETFs aqui. A estratégia dele, dá para perceber que ele concentrou bastante em um ETF de renda fixa, que é esse SGOV. Então o que acontece com a carteira dele aqui? Tem alguns ETFs aqui que vão trazer um pouco de volatilidade, esse sobe e desce, né? Que trazem mais retorno, mas o core da carteira dele, o núcleo, está em renda fixa. Então a carteira dele tende a oscilar mais. Quando a bolsa cai, ela tende a cair menos. Quando a bolsa sobe, ela tende a subir um pouco menos. Aí ele optou por ter uma carteira mais conservadora. Para vocês conhecerem esse ETF SGOV, eu vou mostrar aqui para vocês como que é a formação dele. Esse ETF é um ETF de renda fixa de curto prazo. Então o que vai acontecer? Ele compra títulos do governo americano de 0 a 3 meses. E isso traz pouquíssima oscilação no preço do título. Que o preço da cota do ETF está sempre em torno aqui de $100,20, $100,80. Ele não sai muito disso. Todo mês esse ETF paga em dividendos a flutuação dos juros daquele mês. O preço da cota fica estável, não muda, e ele paga o rendimento daquele mês da renda fixa, ele paga ali na questão ali dos dividendos. Eu tô olhando aqui no site da iShares, que é a gestora que segura esse ETF, a gente pode perceber aqui que tá a composição do ETF, são esses títulos que são os Treasury Bills, são os títulos curtos. A gente for olhar os vencimentos aqui, fevereiro desse ano, março desse ano, abril, então ele tá sempre renovando os títulos para ficar ali com sempre títulos de 3 meses. Então esse ETF é excelente para você fazer caixa em dólar, para você não se expor a muita flutuação. Ele é bem interessante aí para isso. O que eu mudaria aqui na carteira dele? Eu colocaria um pouco mais de peso nesse ETF aqui, VOO, que são as 500 maiores empresas da Bolsa Americana. E desses 3 ETFs que ele tem aqui de dividendos, o SPHD, o DHS e o NOBL, eu escolheria só um deles. Ele ficaria com um ETF com um peso maior, né? Daria um peso maior para esse VOO, e o resto da carteira eu permaneceria. Mas dá para perceber aqui que ele adotou um tom mais conservador, escolhendo como núcleo da carteira esse SGOV aqui. A segunda carteira que nós vamos analisar hoje é a carteira aqui do Gaspar Hélio. Ele mandou aqui pra gente que ele tem acumular patrimônio e valorização ao longo do tempo, então ele tem uma estratégia aí de longo prazo. Ele mandou aqui a carteira dele, ele mandou os ETFs, então VO, VNQ, DHS, QQQ e SPHD e o Nobel. E ele mandou aqui também mais 2 ETFs, que são os ETFs irlandeses. Eu vou falar desses 2 ETFs daqui a pouquinho. Aqui ele fala então que está em percentuais iguais. Então eu montei a carteira dele aqui. Pela estratégia dele dá para perceber que ele não segue um núcleo, ele dá um peso igual para todos os ETFs. Vai ficar em torno, mais ou menos, como ele tem 6 ativos nessa carteira aqui, de 16, 17% para cada ETF. Vamos dar uma olhadinha no que ele tem aqui. Então ele tem VO, que é do S&P 500, 500 maiores empresas da Bolsa Americana. Ele tem VNQ, que é um ETF de Real Estate, que são os REITs.
são parecidos com os fundos imobiliários aqui do Brasil. Então ele tem um ETF só desse setor. O DHS, o Nobel, esse NOBL e o SPHD, esses três ETFs são ETFs de dividendos. Eles seguem índices diferentes, eles têm rentabilidade diferentes, mas em suma são ETFs que são voltados para empresas pagadoras de dividendos. E aí por último ele tem esse QQQ, que é o ETF lá da Nasdaq 100, o índice Nasdaq 100, são as 100 maiores empresas da bolsa da Nasdaq, tá? Esse ETF QQQ aqui, ele é um ETF bem agressivo, porque ele está bem concentrado ali em tecnologia. Então, quando a bolsa americana sobe, ele tende a subir um pouco mais, mas quando a bolsa cai, ele tende a cair um pouco mais também. A mudança que eu faria aqui seria dar um peso maior um pouco para esse ETF VOO, porque ele pode servir como núcleo de carteira, que são as 500 maiores empresas da bolsa americana. Eu daria um peso um pouco maior para esse ETF aqui. Outra coisa que eu colocaria aqui seria um ETF de renda fixa. Pode ser um ETF de renda fixa de curto prazo, que oscila pouco, ou de maior prazo, né, que tem uma oscilação um pouco maior. Mas eu acrescentaria aqui. E esses três ETFs de dividendos, né, o SPHD, o NOBL e o DHS, eu escolheria um dos três. Eu não deixaria os três ETFs, eu diminuiria nessa questão. Mesmo os três seguindo índices diferentes, cada um deles, eu escolheria um deles para manter aqui. Eu faria essa pequena mudança aqui na carteira. Mas é uma carteira interessante, tá bem diversificada. O Gaspar, ele tem dois ETFs aqui que são ETFs irlandeses. E qual que seria a diferença desses ETFs? Esses ETFs, eles investem na bolsa americana também, né? São os ativos lá da bolsa americana. A diferença é que eles estão domiciliados na Irlanda e aí tem algumas vantagens, por isso que algumas pessoas optam por ter esses ETFs lá na Irlanda. Tem uma tabela aqui que eu fiz só para explicar de forma resumida quais são essas vantagens em ter esses ETFs sediados lá na Irlanda. Pelo acordo que existe entre Brasil e Estados Unidos, a gente é tributado em 30% nos dividendos dos ETFs que a gente tem lá na bolsa americana, né? Já nos ETFs de acumulação, eles não pagam dividendos, né? Eles seguram tudo ali, mas os ETFs de dividendos, de distribuição que tem lá na Irlanda, eles são tributados em 15%, então tem um ganho aqui. No lucro é igual a 15%, porque essa é uma lei aqui do Brasil, então é igual tanto nos Estados Unidos quanto na Irlanda. E tem a questão herança, né, que é a parte que mais preocupa, porque nos Estados Unidos, quando você passa de 60 mil de herança, né, quando você vai passar para alguém a herança, no caso de falecimento, vai passar para alguém a herança, existe um imposto progressivo que vai entre 18% a 40% dessa herança, de tudo que exceder 60 mil dólares. Então, é nesse ponto que valeria a pena você ter um ETF irlandês, porque a herança, ele é isento de imposto. Bom, o ETF que ele citou ali, que ele tem também, que ele está começando a montar a posição, é esse FWRA. Ele segue esse índice FTSE All-Road, que ele pega empresas da bolsa do mundo inteiro. Ele está mais concentrado em Estados Unidos, ele tem aqui 64% em Estados Unidos, mas ele tem outros países também. Então, se a gente for olhar aqui, ele vai ter Japão com 5%, Reino Unido com 3%, entre outros países aqui. Se a gente for olhar como está a composição de setores, a gente pode perceber que ele é um pouco concentrado aqui em tecnologia, está em torno aqui de 24%, mas tem outros setores também, como financeiro, tem setor de consumo, setor industrial, setor de saúde, né, comunicação, entre outros aqui. As 10 maiores posições, as empresas maiores aqui são as de tecnologias americanas, né, que são as que mais cresceram aí nos últimos anos. Então a gente tem Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, entre outras aqui. Desse top 10 aqui das 10 maiores posições, só tem uma empresa aqui que não é americana, que é a TSMC, a Taiwan Semicondutores, que é uma empresa que é lá de Taiwan que fabrica aqueles semicondutores que são utilizados em celulares e tudo mais. Um outro ETF que ele citou aqui também que ele tem é o VUAA, que é um ETF também de acumulação, não paga dividendos, né? Ele reinveste os dividendos. Esse ETF ele segue o índice S&P 500, as 500 maiores empresas lá da bolsa americana. Ele faz a mesma coisa que o VOO, só que a diferença é que ele é domiciliado lá na Irlanda. Então ele tem aqui 503 empresas dentro dele, a taxa de administração é 0,07. Olhando aqui os setores, a gente pode perceber que ele também é um pouco concentrado em tecnologia, tá? Mas ele tem os outros setores também, como financeiro, de saúde, de consumo, comunicação, industrial, entre outros aqui. As 10 maiores posições são praticamente as mesmas lá do outro ETF que a gente viu, né? Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla, entre outras aqui que ele também tem.
Então essas foram as duas carteiras que a gente analisou aqui, são carteiras de inscritos do nosso canal. Eu gostei bastante da estratégia deles e agradeço aos dois por ter mandado a carteira aqui pra gente fazer análise aqui no nosso canal. Se você quiser ter a sua carteira também, se inscreve aqui no canal e comenta aqui nos comentários quais são os ETFs que você tem, a porcentagem que você tem em cada um deles e qual que é a sua estratégia, que você comentando aqui. No próximo vídeo de análise de carteiras eu vou analisar a sua aqui também, ok? Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima.